E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês as minhas impressões depois de 5 meses utilizando aqui o iPhone 12. Vou trazer aí alguns dados, como por exemplo, qual é a saúde da bateria atualmente, entre outras coisas. Vamos lá pro vídeo e a gente vai conversar. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, eu vou trazer as minhas impressões de usuário do iPhone 12 depois de 5 meses utilizando o aparelho, tá? E vou trazer aqui as minhas percepções gerais aí sobre o iOS, o sistema, o aparelho como um todo, a usabilidade, as câmeras e afins. Bom, beleza, vamos lá. Lembrando que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal sobre o iPhone 12, vou deixar tudo linkado aqui no final desse vídeo e na descrição aqui embaixo também. Então, se você ainda não conferiu esses vídeos, dá uma passadinha lá, que lá eu também faço alguns comentários e algumas considerações, tá? E eu também já trouxe outros vídeos sobre outros iPhones aqui, como foi o caso do iPhone XR e também como foi o caso do iPhone SE. Vai estar linkado aqui embaixo na descrição também, beleza? Bom, e vamos começar falando aí já de cara da bateria do iPhone 12, tá? Como é que é a bateria no dia a dia dele na minha utilização, tá? Lembrando que é pelo meu prisma, pela minha ótica aí, porque eu utilizo bastante o iPhone, eu não costumo utilizar o aparelho aí no modo de economia de bateria, eu deixo ele sempre, quando possível, na tela com brilho mais alto possível, tá? Normalmente eu deixo ele, às vezes, escolher aí qual é o padrão, eu deixo ele no automático, ele fica fazendo essa verificação, mas quando eu acho que a tela está um pouco com brilho fraco, além daquilo que eu gostaria, eu vou lá e dou uma aumentada. Então isso tudo vai interferir no final aqui do que eu vou falar sobre a bateria do aparelho. A bateria do iPhone 12 dura em média num dia de uso aí comigo, mais ou menos de 7 a 7 horas e meia de tela ligada, tá? Lembrando que eu utilizo diversas redes sociais, lembrando aí que eu fico quase que o tempo todo no Wi-Fi. Se você estiver utilizando aí também o 4G, você vai ter um consumo maior de bateria. Então tudo isso tem que ser levado em conta, mas eu tenho sim um tempo muito grande de utilização aqui de tela, beleza? E ele tem uma boa durabilidade dentro daquilo que eu acredito ser uma bateria razoável. Não é a melhor autonomia que existe atualmente no mercado, mas também está longe de ser a pior. Se você comparar a autonomia do iPhone 12 com a autonomia do iPhone SE 2020, você vai ver que o iPhone 12 dá um banho no iPhone SE 2020 em termos de autonomia. Dentro ainda do assunto de bateria, depois de 5 meses de utilização, a saúde da bateria dele está em 98%, tá? Isso porque eu acabei fazendo um teste aí, se vocês não viram, também vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, um vídeo onde eu trouxe aqui um carregador que teoricamente se dizia ser original da Apple, vendida lá no AliExpress a um preço bem baratinho, tá? Eu fiz o teste aqui com o iPhone 12 e acabou que esse carregador levou 1% da bateria do meu iPhone 12 quando eu realizei o teste, tá? Numa única vez, ele levou 1% de bateria. Então aí já fica a dica para você não adquirir baterias de origem duvidosa, tá? Isso tudo vai acabar interferindo na saúde da bateria do seu iPhone. Também já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre quais são os carregadores que você pode utilizar com seu iPhone 12, vai estar aqui na descrição também. Além de Telegram, WhatsApp, notificações, YouTube, Instagram e afins, eu também utilizo o aparelho para poder fazer a filmagem aqui de alguns vídeos aqui do canal, principalmente os vídeos shorts, tá? E nesse ponto eu tenho que dizer para vocês que o iPhone é imbatível em termos de vídeo, de gravação de vídeo, tá? Para quem trabalha com isso, o iPhone 12, sem sombra de dúvida nenhuma, é um dos melhores que existe atualmente no mercado, se não for ele o melhor. Pelo menos dentro da minha experiência, entre todos os aparelhos que eu já pude testar aqui no canal até hoje, o iPhone 12, sem sombra de dúvida nenhuma, foi o destaque em termos de filmagem. Fora que concordem ou não, o iPhone 12 simplesmente é o melhor quando o assunto é Instagram, tá? Para você fazer aí o Reels, para você fazer os stories do Instagram, o iPhone simplesmente é o melhor. E aí nesse caso não só o iPhone 12, tá? Todos os iPhones vão se mostrar superiores aos Androids nesse quesito. Eu sei que tem uma galera que fica brava quando fala de iPhone, achando o preço do aparelho um absurdo, e eu tá aqui ainda falando bem da marca. Não é esse o ponto, tá? Eu concordo com vocês, o preço do aparelho é sim um absurdo. Não concordo que ele custe o preço que ele custa. Mas se você parar para pensar, você vai perceber que os Androids top de linha têm o mesmo preço dos iPhones. Então não tem muito para onde fugir se você for optar por um top de linha, tá? Ou você vai optar por um Android ou por um iPhone pagando mais ou menos ali o mesmo preço, tá? Aí é questão de gosto, questão de utilização. Como eu falei, no meu caso, como eu trabalho aqui com criação de conteúdo, o iPhone para filmagem é sim melhor, pelo menos dentro da minha experiência. Por mais que a gente tenha resistência aí à Apple, uma coisa é certa, ela entrega sim produtos de excelente qualidade, tá?
tanto na qualidade do acabamento, quanto também na qualidade das funcionalidades que os produtos te entregam. Fora que comprando um iPhone 12, por exemplo, você vai ter no mínimo 5 anos de atualização de sistema garantido, e na prática a gente acaba vendo que isso é até um pouco mais extenso, tá? Você tem aparelhos aí que estão há 7 anos recebendo atualizações de sistema, coisa que a gente jamais viu em nenhum outro Android. Uma outra coisa que a gente também tem que parar para pensar antes de adquirir um Android top de linha ou um iPhone, já que ambos vão ter mais ou menos aí o mesmo preço, é com relação à desvalorização que o seu aparelho vai sofrer, tá? Num último vídeo aí que eu falei sobre o iPhone, teve gente que falou assim, ué, mas você vai comprar um aparelho pensando em vender? Sim, eu pelo menos compro um aparelho pensando em revender. Eu não vou ficar com aquele aparelho para sempre, tá? Eu vou querer usar aquele aparelho como moeda de troca por um novo. Isso é natural, isso é comum de acontecer. Tem gente que achou ruim eu ter falado isso da última vez. E nesse ponto, o iPhone vai ser mais valorizado na hora da revenda. Claro que para você optar entre um iPhone e um Android, você tem que levar em consideração as diferenças de sistema que existem, tá? O Android e o iOS são diferentes sim, são similares em muitas coisas, mas têm as suas peculiaridades. Então, se você tem um Android aí, sempre teve Android e vai migrar para um iOS, esteja já avisado que você vai encontrar sim algumas diferenças, tá? E tem um período de adaptação a isso. A mesma coisa válida para quem sempre teve um iPhone e vai migrar para um Android, tá? Você tem também um período de adaptação. Então, tirando essa parte aí de adaptação de sistema, eu acho que sim, a gente tem que pensar de modo prático se a gente vai ou não vender esse aparelho mais para frente, se a gente vai querer ficar com ele para sempre, como alguns aí alegam que vão fazer. Enfim, é uma coisa que cada um tem que considerar. Eu, quando faço a aquisição de um aparelho, tô sempre pensando lá na frente em trocar ele por outro, porque eu quero sempre que possível ter o melhor aparelho possível. Eu falei muito aqui das câmeras do iPhone no sentido de filmagem, que são uma das melhores ou a melhor dentro da minha opinião para quem é principalmente criador de conteúdo, tá? Mas as câmeras dele em fotos também não ficam nada a desejar. Você vai ter fotos excelentes, já fiz aqui vídeos mostrando isso. Tem lá o meu Instagram, @canal em análise. Recentemente eu publiquei algumas fotos que eu fiz aqui com o iPhone 12. Se você quer conferir, passa lá, @canal em análise. Vale lembrar que o aparelho apresenta todos os features que os top de linha atualmente apresentam, como é o caso, por exemplo, do carregamento por indução e da resistência IP68. Além disso, o aparelho apresenta som estéreo, tem um microfone que é excelente para captação de áudio, seja para você fazer a gravação de vídeo diretamente utilizando o aparelho ou utilizar ele como um gravador, tá? Você de repente está utilizando uma câmera como eu estou fazendo aqui agora e pode utilizar o seu iPhone como um gravador externo para você capturar o seu áudio, que é excelente. E dentro de todo esse contexto que eu acabei de falar aqui para vocês, não me arrependo de ter adquirido o iPhone 12, tá? Eu acho que sim, valeu super a pena, principalmente para mim que sou criador de conteúdo, tá? Como eu falei para vocês, eu utilizo bastante ele para redes sociais, para gravação de conteúdo aqui no canal, e eu acho sim que ele valeu super a pena. Atualmente ele está custando na casa aí dos 5.500 a 5.800, a versão de 128 GB, tá? Eu aconselho você a comprar a versão de 128 GB de armazenamento, pelo menos porque você não consegue fazer a expansão de memória dele. 64 GB atualmente já não dá muito conta do recado, dependendo do seu tipo de utilização. E por último, vale lembrar que eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado para quem quiser adquirir um iPhone 12, beleza? E se curtiu o vídeo já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!